Bom, bem-vindos, né? Eu sou a professora Valéria, aqui do curso de Graus, vou trabalhar com vocês as aulas aqui de português, né? E hoje nós vamos tratar aí das figuras de linguagem, tá? Então, eu vou partir primeiro para essa parte da semântica, nessa questão da semântica, vamos trabalhar a questão de interpretação, né? Eu ia até começar mais com gêneros textuais, outras coisas, mas eu tive um probleminha aqui no meu pendrive, então eu resolvi, como figura de linguagem estava tudo ok, temos já exercício, hoje nós já vamos trabalhar, vamos exercitar, né? Então 30 questõezinhas aí para começar, né? Vocês vão ver aí que vocês vão trabalhar bastante, né? A gente vai ter teoria, exercício, a gente vai estar trabalhando bastante, massificar esse conteúdo, né? Para que todo mundo aí obtenha sucesso, né, na prova. Esse ano foi um sucesso e esperamos que, né, isso se repita. O ano que vem também, né, que mais gente ainda, e que a gente chegue cada vez mais perto do 100% aí de aprovação. Né? Estamos sempre torcendo aí por vocês e conte conosco, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. O ano passado, por acaso, não caiu, né? Eu fiz aí até o gabarito da prova, né, de vocês e não caiu figuras, mas todo ano sempre cai uma questãozinha de figura. O Exército gosta bastante, aposta bastante nas figuras de linguagem, tanto com as provas da ESA, da SPSEX, o QCO, enfim. Então a gente vai bater um pouquinho aqui nessas figuras, são poucas, tá? Vocês não vão estudar, né, uma gama de figuras de linguagem, são só 7, então tá bem tranquilo. Então dá para estudar, dá para memorizar esses nomezinhos aí diferentes, estranhos, mas dá para a gente também massificar aí com esses exercícios, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Bom, antes de falar de figuras de linguagem propriamente dita, nós precisamos, né, falar um pouquinho da questão da denotação e conotação. Então, denotação, ou seja, são as palavras que ela tem o sentido do dicionário. Então, do jeito que ela está no dicionário, você tem lá o que significa a palavra X. No dicionário você vai lá, então está no sentido denotativo. E a conotação é o sentido conotativo, ou seja, do coração. Vamos pensar assim. Então, para a gente fazer aí uma associação para não esquecer. Então, denotação começa com D, dicionário. Conotação começa com C, coração. Ou seja, aquele sentido que você atribui, né, às palavras. A gente vai entender melhor aqui com a explicação. Então, temos aí, ó, a significação das palavras não é fixa, né, e nem estática, né, porque a gente vai, né, atribuindo outros significados, né? O homem fixa suas raízes, o homem não tem raiz, né? Tá, deixa eu tentar subir aqui um pouco, porque eu tô meio, a gente, assim, o pessoal tá pedindo aqui, fala um pouquinho mais alto, mas é que eu tô realmente com a garganta infeccionada, não é gripe, não é Covid, né? Mas eu tomei uma bezetacil aí nesse final de semana, no domingo, então agora é que eu tô ficando boa, mas aí, né, tô fanha, falando baixo, enfim. Tentar falar um pouquinho mais alto aí para vocês. Ainda mais vocês estão acostumados com o vozeirão, né? Professor Elton ontem com aquele vozeirão, aí chega eu aqui, né? Então vamos lá. A significação das palavras não é fixa nem estática, então a gente consegue atribuir outro significado para essas palavras. E por meio da imaginação criadora do homem, as palavras podem ter seu significado ampliado, né? Quando eu falo assim, o homem fixou suas raízes, né? Ele não tem raiz, mas a gente usa o sentido conotativo, né? Então a gente está atribuindo um significado aí para a situação, ou seja, a gente sabe que ele está permanecendo naquele lugar, naquele local. Então a gente pode dizer que está fixando suas raízes, né? Então, deixando de representar apenas aquela ideia original, básica e objetiva. Então, assim, frequentemente remetem-nos a novos conceitos por meio de associações, dependendo de sua colocação numa determinada frase. Então, essa palavra ela pode ter o sentido denotativo, que é o literal, aquele que está no dicionário, e o conotativo. A gente vai trabalhar as figuras no sentido conotativo, né? Então, as figuras de linguagem elas são trabalhadas com essa característica. Então, vamos ver aqui uns exemplos. Ó. A menina está com a cara toda pintada. Aquele cara parece suspeito. Será que é o mesmo significado? Né? A gente percebe que os dois têm a palavra cara,
só que, né, num está no sentido denotativo e o outro está no sentido conotativo. Então, nós temos aqui essa palavra cara expressando ideias diferentes. Então, vamos ver. No primeiro exemplo, está escrito aí, né? No primeiro exemplo, a palavra cara significa o rosto, né? A face, então, a parte que antecede a cabeça, conforme consta nos dicionários, né? Então, o sentido denotativo. Já no segundo exemplo, a mesma palavra cara teve seu significado ampliado. E por uma série de associações, então, entendemos que nesse caso significa pessoa, o sujeito, o indivíduo, aquele cara, aquele sujeito, aquele indivíduo, né, aquele homem, né? Então, a gente percebe aí que, né, esse cara aí teve um sentido, um significado ampliado, não teve aquele mesmo significado da face, do rosto, certo? Então, vamos lá. A gente está sem chat aí no momento, né? Estão aí fazendo ainda os últimos ajustes aí. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, anotem. Na aula que vem a gente abre um parêntese e aí acredito que até lá já esteja tudo em condições, tá? Então, vão anotando aí qualquer dúvida. Algumas vezes uma mesma frase pode apresentar duas ou mais possibilidades de interpretação, né? Aí dá aquele sentido ambíguo, né? Dá aquele duplo sentido. A ambiguidade, ela tem essa característica de duplo sentido. Então, veja, ó, Marcos quebrou a cara, né? Então, em seu sentido literal, impessoal, frio, entendemos que Marcos, por algum acidente, fraturou o rosto, caiu, machucou, né? Entretanto, podemos entender a mesma frase no sentido figurado, como Marcos não se deu bem, né? Então, ele apostou em alguma coisa e não teve sucesso, né? Então, tentou realizar alguma coisa e não conseguiu, tá? Então, a gente tem, dependendo de um contexto, ou seja, para eu saber se essa cara é realmente da face, né, do rosto, ele quebrou a cara, o rosto, ou se ele se deu mal, eu vou precisar de um contexto maior, né? E isso, às vezes, está embutido dentro do texto e a gente, às vezes, não faz essa associação. Por isso é importante que quando tem assim uma questão que vai falar, né, de interpretação e que eles peguem uma frase e coloca lá para você interpretar, é sempre importante que você volte ao texto. Geralmente eles colocam, né, a frase tal na linha 14. Você vai lá na linha 14 e dá uma olhadinha um pouquinho antes, um pouquinho depois. Ou seja, o que vem antes, o que vem depois, para conseguir fazer uma interpretação realmente adequada, né? Confiante daquilo que você realmente precisa. Porque, gente, muita gente pega a coisa isolada e não volta ao texto. Então, às vezes, né, aquela coisa, quero ir mais rápido, o rápido, às vezes, né, atrapalha. Né? A gente, às vezes, pensa assim, eu vou pelo caminho mais curto, né, e a gente fica no prejuízo. Depois vai ler com calma, puxa, eu nem vi, né, nem voltei ao texto, enfim. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu não tenho um contexto maior, né? Ele poderia estar andando a cavalo, né? E de repente caiu, quebrou o rosto, fraturou, né? Ou então ele realmente quebrou a cara porque ele apostou em alguma coisa, numa situação que não deu certo, né? Então, pelos exemplos, percebe-se que uma mesma palavra ela pode apresentar mais de um significado, né? Ocorrendo basicamente aí duas possibilidades. Então, letra A, no primeiro exemplo, a palavra apresenta seu sentido original, impessoal, sem considerar o contexto tal como aparece no dicionário. Então, nesse caso, prevalece o sentido denotativo ou a denotação, né, do signo linguístico. Já no segundo exemplo, a palavra aparece com significado aí passível de interpretações diferentes, dependendo do contexto que foi empregado. Então, nesse caso, né, esse sentido foi ampliado. Então, nesse caso, prevalece o sentido conotativo, ou seja, ou conotação aí do signo linguístico, tá? Bom, observação então aí. A linguagem poética, né, isso faz parte da linguagem poética. A gente estuda muito isso aqui na questão da literatura, inclusive, né, porque na gramática, por exemplo, né, na língua portuguesa, normalmente a gente quer o quê? O sentido denotativo nas redações, mas na literatura, a poesia, né? Então a gente às vezes meio que, né, viaja, né?
Então, a linguagem poética ela faz bastante uso do sentido conotativo das palavras, num trabalho contínuo de criar ou modificar esse significado, né? E na linguagem cotidiana também é comum a exploração do sentido conotativo, como consequência aí da nossa, né, forte carga de afetividade e expressividade, né? Então, a gente realmente acaba atribuindo novos significados, a gente às vezes pega uma palavra por empréstimo, né? Naquele momento ali não veio a palavra na cabeça, você, né, faz um empréstimo. Então, isso aí tudo é sentido conotativo, não é o sentido literal. Bom, então, dentre as figuras de linguagem, nós temos figuras sonoras, figuras de construção, figuras de palavras e figuras de pensamentos. Por que que está assim, né? Uma parte azul, uma parte preta? Porque nós vamos estudar azul. Né? Eu só estou mostrando para vocês aqui que nós temos várias figuras de linguagem. Aquela figura de linguagem que a gente utilizava muito em gibi, né? O toque-toque, smacking, o beijo, né? Tum, pou, né? É sonora, por exemplo, porque ela é onomatopeia. Então, é questão de som, você tenta reproduzir, né, a escrita por conta do som. Então, você escuta o som e tenta reproduzir esse som, né, com a escrita. Então, essa é a onomatopeia. Isso não cai para vocês, né? Então, eu só realmente coloquei aqui para vocês saberem que há uma divisão. Ninguém vai cobrar também, né, se ela é figura de palavra ou se é figura de pensamento. Até mesmo porque eu teria só duas alternativas, né? A frase é uma figura de palavra ou uma figura de pensamento? Não. Né? Então, só teria alternativa A ou B. Mas eu separei para que fique mais didático, para que vocês, né, de repente, estão estudando aí, olhando uma gramática. E falar nisso, gente, muito cuidado. Tá? A gente, às vezes, tem um problema, né, de alguns alunos, às vezes, vem comentar, né, às vezes até no chat mesmo. Ah, professora, é porque a senhora está dizendo isso, mas na gramática eu vi que tem essa situação. Gente, qual é a gramática da bibliografia de vocês? O que o autor de vocês fala? Então, não adianta olhar na gramática do Joãozinho das Couves, porque na hora da prova ninguém vai se basear na gramática do Joãozinho das Couves. Né? Porque se eu quiser escrever uma gramática, eu escrevo. Se você quiser escrever uma gramática, você escreve. Bota lá para vender e vamos ver. Agora, vocês têm lá Segala, Bechara, né? Então não adianta, né, ficar tentando olhar outras coisas, né, achando que está tudo ok, tudo está válido, vai no Google, né? Às vezes tinha aluno que aqui na hora eu explicando uma coisa, interrompi a aula, não, mas no Google diz assim. Eu falei, tá, o Google está baseado em que autor? Pois é, porque o de vocês diz isso aqui. Na hora da prova, que você for fazer lá o recurso, né, não vai adiantar, né, ir no Google, tá? Então, fiquem ligados aí em relação a isso, né? Vale isso para história, para geografia, né? Então, não adianta, né, a gente querer só, porque eu busquei no Google, eu estudei pelo Google, né? Eu estava olhando uma aula no YouTube, uma videoaula não sei aonde, né? Então, gente, a gente precisa ter realmente consciência de que, né, o que diz o autor de vocês, tá? Então, vamos lá, figura de palavra e figura de pensamento. Eu coloquei assim para ficar de forma mais didática, né? Figura de palavra, ou tropos, ou alterações semânticas. Toda vez que a gente fala de semântica, a gente fala de sentido, tá? Então, quando a gente vai estudar semântica, a gente estuda essa parte de interpretação. Eu vou começar, inclusive, por ela, tá? Porque depois vão vir os simulados também, né? Nós vamos ter vários simulados. E eu já quero trabalhar essa parte de texto aí com vocês. Que aí depois, mais pra frente, né, ensinando algumas coisas da gramática, eu vou puxando. Eu tiro do texto alguma coisa e exploro a gramática dentro do texto, tá? Então, a gente vai trabalhar primeiro essa parte da semântica. Então, gente, isso aqui é só para ficar didático, não precisa decorar isso aqui, não. Pô, mas eu tenho que memorizar que isso é figura de palavras, que isso é alterações semânticas? Não, é só para a gente, né, conseguir identificar. Então, a primeira delas é a metáfora, né? Vocês devem ter estudado e ouvido bastante falar da metáfora, né? Ela é uma das mais conhecidas, até mesmo que às vezes
a pessoa fala assim, eu falei no sentido metafórico, eu usei metáfora para falar isso aqui. Às vezes não foi nem a metáfora em si, né? Foi uma outra figura de linguagem, mas, ou seja, ele quis colocar como se fosse o sentido conotativo, aquele empréstimo que a gente às vezes faz, né? Pô, eu não lembrava o nome da figura de linguagem, eu usei metáfora mesmo, que é o sentido metafórico, né? Então, é o sentido conotativo. Então, vamos ver o que é essa metáfora, anotem aí. Então, metáfora é um emprego de palavras fora do seu sentido normal, né? Concreto, real e literal. É um tipo de comparação implícita, subentendida no texto, tá? Porque a gente também tem a figura que se chama comparação. Mas quando a gente usa a figura comparação, vai aparecer também o como. A palavrinha como, ela é como uma flor, ele é como, né, um anjo. Então vai aparecer esse como. E a metáfora, ela vai fazer essa comparação, mas esse como não aparece, tá? Então isso é metáfora, quando você vai comparar alguém, né, com outro alguém, alguma coisa, né, alguém com algo, mas aí você, né, não vai ter esse como, tá? Se caracteriza por comparar sem que sejam empregados termos comparativos, como, né? Como o como. Então, exemplos, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Já se disse aí que não é o pulmão, né? Mas, enfim, é uma frase muito antiga, né? As pessoas usam bastante, ganhou, né, um grande uso aí, né? Mas já foi desmistificado. Então, mas enfim, a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu estou comparando a Amazônia com o pulmão, só que não é o pulmão da pessoa, é do mundo. Então ela é, né? Eu estou comparando, há uma comparação. Aquela menina é uma flor. Ela é literalmente uma flor? Não. Então estou comparando a menina, talvez as suas feições, né? A delicadeza, né? A beleza, né? De uma flor. Então aquela menina é uma flor. É uma metáfora, né? Então, temos aqui ainda esta questão, é apenas a ponta do iceberg, né? Então, estou comparando a questão com o iceberg, né? O iceberg é algo, né, bem grande, né? Abaixo do mar aí, ele realmente, né, tem toda uma estrutura. Então, é só a pontinha, tá? Então, ou seja, é uma questão difícil. Ela vai começar ali facilzinha, mas, né, tem uma profundidade. Então, há uma comparação, tá? Vejam que em nenhum momento a gente utilizou algum elemento comparativo de fato, nenhuma conjunção, tipo como, né? Não tem aqui, mas nós temos aí o verbo ser, né? O é, né? A Amazônia é, aquela menina é, esta questão é. Normalmente é utilizado o verbo, tá? O verbo ser. Bom, então anotada aí a metáfora, depois a gente vai para os exercícios, fique tranquilo, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Né? A gente vai corrigindo junto, vai tirando, né, as dúvidas aí. Caso tenha alguma dúvida, como eu disse que a gente está sem o chat no momento, coloca o ponto de interrogação. Né? Então, numa próxima aula, a gente abre esse parêntese aí, né, para quem tiver alguma dúvida, a gente, né, já resolve, tá? Bom, temos a metonímia. Tá? O autor de vocês, né, na prova, vão tratar a metonímia como uma coisa só. Porque a metonímia, gente, ela tem várias raízes, né? Ela vai se desmembrar em várias situações. Tem a sinédo, que faz parte da metonímia. Então, existem várias. A gente vai estudar a metonímia como um todo, tá? Então, até teve um ano passado, eu estava trabalhando uma questão, aí o aluno até falou assim, mas isso aí não é sinédo? Mas sinédo que é o quê? É um caso de metonímia, então é metonímia. Tá? Então, a prova não vai cobrar esses, né, subtítulos, digamos assim, essas particularidades da metonímia. Ela vai cobrar como metonímia, pronto. Tá? Então, eu mais ou menos coloquei aqui para vocês uma ideia geral. Então, vamos lá. É a figura que possibilita troca de um termo por outro da mesma similaridade. Então, para conceituá-la com maior clareza, podemos dizer que é definida como a substituição de uma palavra por outra quando há relação de contiguidade, ou seja, proximidade de sentido entre elas, tá? É a substituição de palavra que guarda uma relação de sentido entre si. Olha um exemplo, ó. A viagem à Lua
significou um grande avanço para o homem. Então, nesse caso, a palavra homem foi empregada no lugar de humanidade, porque não foi para um homem só. Quando a gente fala homem, naquele sentido, né, universal, né? O homem tem feito isso, o homem, né? Ou seja, todas as pessoas, tá? Então, aqui, a gente não usou a palavra humanidade, usou o homem para representar isso aí, né? Então, a parte foi citada para substituir ou representar o todo, porque esse homem está representando o todo, e não só realmente o ser homem, né, do gênero masculino, por exemplo, né? Envolve aqui também a mulher, né? Então, é a humanidade, tá? Eu trouxe mais exemplos, a gente vai falar um pouco mais. Então, tipos de metonímia, né? Então, essa figura de palavra acontece de diversas formas, tá? A gente não vai trabalhar esses outros nomes, né? Esses detalhes. A gente vai entender tudo que faz parte da metonímia. Então, quando troca-se o autor pela obra, essa é muito comum, se cobra bastante nos concursos essa questão, ó. Exemplo, ela adora ler Machado de Assis. Alguém já leu Machado de Assis? Vai ter um monte de gente que vai falar assim, já, mas você leu o Machado de Assis? Você pegou Machado de Assis e leu, né, Cartomante? Não. Você leu o quê? A obra. Você leu Dom Casmurro, você leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então você leu uma obra, né? A Cartomante, né? Você leu uma obra de Machado de Assis, você não leu o Machado de Assis, mas aí a gente fez o quê? Trocou o autor pela obra, né? Você já leu Shakespeare, né? A gente vai falar assim, já li, né? Já li Romeu e Julieta. Então, na verdade, você leu Romeu e Julieta de Shakespeare, você não leu Shakespeare, né? Mas isso é muito comum, faz parte, né? A gente utiliza, isso é normal, né? Só que isso é um tipo de metonímia, né? Que você trocou aí o autor, né? Troca, na verdade, a obra pelo autor, o autor pela obra, enfim. Também, caso de metonímia é quando troca-se o continente pelo conteúdo. Ele bebeu 2 copos de leite, né? Então, ele não bebeu os copos, ele bebeu o conteúdo, o leite, né? Comi uma lata de atum, né? Você não comeu a lata, você comeu o atum que estava dentro da lata, né? Então, a gente também, temos aí, nesse caso aí, nós temos, né? Esse caso aí, a metonímia, tá? Quando troca-se o inventor por seu invento, né? Thomas Edison iluminou o mundo, né? Ou seja, ele, né, criou a lâmpada aí, né, a luz. Então, Thomas Edison iluminou o mundo. Graham Bell eliminou as distâncias. De que forma? Ele criou o telefone, né? Encurtou essa distância, né? Pelo menos na comunicação. Então, gente, nós temos aí sempre né, uma coisa substituindo outra. Aí, às vezes, a gente tem que ficar atento, porque nem sempre é tão simples, né, observar a metonímia. De todos os casos aqui, a metonímia talvez seja, né, o mais... Porque a gente está tão acostumado a falar dessa forma, né? Eu li Machado de Assis, tá? E você olha assim, ué, cadê? Que figura de linguagem tem aqui? É porque você não leu Machado, você leu a obra do Machado. As outras ficam mais fáceis, né, de você perceber. Então, quando você tiver aí a metonímia, você já vai, né, desconfiar, já vai pensar, ué, deixa eu ver aqui. Vai por eliminação, na verdade, né? A letra A tá lá metáfora, letra B tá eufemismo, letra C... Então, não, isso aqui não é metáfora, isso aqui não é eufemismo. E é assim que realmente a gente deve raciocinar quando a gente vai fazer questão de múltipla escolha, né? Você tem as alternativas A, B, C, D, E, você elimina as absurdas e vai ficando com aquelas que você acredita que seja a correta e depois analisa com mais calma, né? Bom, quando troca-se o concreto pelo abstrato também, ou vice-versa, ó, era fiel à bandeira, na verdade era fiel à pátria, né? E a gente usou o termo aí como era fiel à bandeira. A juventude não pensa nos seus atos, não é a juventude, né? Que é algo abstrato. O que é a juventude, né? Um substantivo abstrato. Então, na verdade, são os jovens que, né, compõem essa juventude, né, que não pensam. Então, a juventude não pensa nos seus atos, ou seja, os jovens é que não pensam nos atos, e que representam aí essa juventude. Bom, então essas aí,
né, foram as primeiras figuras, e agora a gente tem a figura de pensamento. Então, veja que nós temos só metáfora aqui, ó, voltando, tá? Na figura de palavras, nós temos somente metáfora e metonímia, tá? Aquilo que eu falei, não precisa dividir por figuras. Ah, figura de pensamento, figura, né, de construção, enfim. Mas é só, eu dividi, na verdade, para ficar mais didático, tá? Então, figura de pensamento, vamos lá. Eufemismo. Gente, como eu usei de eufemismo já na minha vida, né? Quando o menino está na escola, aí ele, né, não está tendo sucesso, aí você liga para o pai, né? Aí chega no final do ano, o menino realmente reprova. Aí você vai chegar, né, para o pai e falar assim, ó, seu filho reprovou, né? É um baque, né? Ainda mais uma escola particular que, né, pagou o ano todo, aí você chega assim agora, ó, seu filho, né, infelizmente reprovou. Não, aí eu chegava de eufemismo, né? Lá na hora de entrega de nota, olha, infelizmente, realmente aqui o seu filho não alcançou a média, né? É a mesma coisa, né? Você vai falar assim, pô, mas é a mesma coisa. É, mas, né, não dá aquele baque, né? A gente suaviza um pouco, né? Então ele não alcançou a média, ele alcançou algo, mas não foi a média suficiente para ter aprovação. E eu usei bastante desse eufemismo. É complicado, gente. A gente vê cada coisa, né? Eu já vi até mãe, né, bater na cara do menino numa hora dessa. Então, assim, é complicado. Não foi nem, né, não reprovou comigo, mas, né, eu assisti a cena. Então, é algo muito chato, né? Então, eufemismo ocorre quando aceita-se e usa-se uma palavra ou expressão em lugar da outra, né? Por diversos motivos, em diferentes situações, tá? Então, na verdade, é a utilização de vocábulos mais leves e mais sutis para suavizar determinadas mensagens que precisam ser transmitidas. Então, quando você quer suavizar alguma coisa, né, algo que realmente possa chocar, algo que, né, realmente vai chamar a atenção, você dá aquela suavizada. O Leite é muito bom, né, nas figuras de linguagem. Leite é expert. Se tiverem dúvida, pode perguntar para o Leite aí. Né? Se eu estiver assistindo a aula ao vivo aí, pode mandar aí para o Instagram do Leite, que o Instagram não, o Telegram. Pode mandar para o Telegram do Leite, que o Leite é bom nisso, né, Leite? Então, ó, ele enriqueceu por meios ilícitos. Ele roubou mesmo, né? Então, não é enriqueceu por meios ilícitos, ele roubou, só que aí ninguém fala, né? Ah, ele subtraiu, né? Ele furtou. Não, ele roubou mesmo, né? Então, furto e roubo, né? Vocês sabem aí que tem conotação bem diferente, sentido é diferente. Mas, enfim, para não dizer que ele roubou e não chocar, ele enriqueceu por meios ilícitos, né? A gente rouba, né? O político geralmente, né, ele enriquece por meios ilícitos. O pobre geralmente ele rouba mesmo, né? Infelizmente é assim que funciona. Você não foi feliz nos exames, ou seja, você foi reprovado, você não alcançou a média suficiente, né? Então você foi reprovado, tá? Então, toda vez que você suaviza alguma situação, você utiliza eufemismo, tá? A hipérbole já é, né, aquele exagero, tá? Então, é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto, ó. Estou morrendo de sede. Você está com sede, morrendo, né? Então, tudo bem, a gente entende que você está com muita sede, mas chegar ao ponto de dizer, estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, a gente sabe, percebe que está com muita fome, muita sede. Então, exagero, né? Ela é louca pelos filhos, ou seja, dizer que ela é louca, literalmente, não. A gente está dizendo que ela gosta tanto dos filhos, né? Ela venera, ela adora os filhos, e aí a gente utiliza essa hipérbole, esse exagero, dizer que ela é louca pelos filhos, né? Então, a hipérbole é sempre exagero. Já falei isso 1000 vezes, né? Você não fala uma coisa 1000 vezes, né? Então, a gente faz isso muito com os filhos em casa. Já te falei isso 1000 vezes, menino, presta atenção, né? Esse 1000 vezes aí é uma hipérbole, é um exagero. A ironia. A ironia acho que nem precisava de explicação, na verdade. Todo mundo usa um pouquinho aí, né, dessa ironia, né? Esse meio que um sarcasmo, né? Tem a questão do sarcasmo também, tá? Eu vou depois aqui mostrar a diferença,
a gente não vai tratar com sarcasmo, tá? A gente vai tratar sempre ironia. Então, se você visualizou alguma situação, mesmo que eles coloquem como alternativa sarcasmo, na FOG não tem sarcasmo, tá? Então, eles não podem cobrar uma alternativa como sarcasmo, sendo que, né, eles colocaram lá figuras de linguagem, entre parênteses, metáfora, metonímia. Então, ele não pode cobrar sarcasmo se ele, né, tá usando de ironia, tá? Então, fiquem ligados aí, porque às vezes a gente cai nessas peguinhas, né? Aí, pô, mas eu coloquei sarcasmo, mas não estava nem na FOG, né? Então, ou se a resposta também fosse sarcasmo, vamos entrar com recurso, né? Então, a ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto do seu significado literal. Então, desta forma, a ironia afirma o contrário daquilo que se quer dizer ou do que se pensa. Então, ó, o ministro foi sutil como uma jamanta. Vocês já viram a jamanta sutil? Né? Ela entra como um elefante, né? Ah, nunca vi uma jamanta, tá bom. Então, o ministro foi sutil como um elefante. Elefante chegando, ele não vai ser sutil, né? Vai todo mundo ver o elefante, né? Estrondoso, barulhento, grande, né? Vai chamar a atenção. Então, ele não foi sutil. Então, isso aí é ser irônico, né? Ele estudou tanto que tirou 0 na prova, né? Então, está ironizando aí a situação. Se ele estudou tanto, era para ter passado e não ter tirado 0 na prova. Então, a ironia a gente acaba utilizando, né, em vários momentos da nossa vida, em várias situações, no momento mais descontraído, numa situação mais coloquial, conversando com um amigo, né, em casa, né? Então, a gente usa bastante a ironia. Então, observação aqui, ó, a diferença entre ironia e sarcasmo, mas não se preocupem com sarcasmo, esqueçam o sarcasmo, tá? Porque eu só coloquei aqui para vocês perceberem, tá? Mas a gente vai tratar só com ironia, não só da ironia, com ironia também não, né? Então, ó, o sarcasmo é considerado um tipo de ironia insultuosa e mais grave, com a finalidade de humilhar e zombar de algo, de alguém. Então, o sarcasmo ele tem essa característica, né, de realmente humilhar, né, de zombar de alguém. Já a ironia não é com esse intuito, não é com essa intenção, né? Então, a ironia, como dito, visa expressar algo que não significa necessariamente aquilo que a pessoa pensa. Mas, neste caso, também não tem por obrigação humilhar ou provocar comédia, como é o caso do sarcasmo. O sarcasmo, geralmente, né, como o pessoal costuma dizer lá no Rio de Janeiro, de onde eu vim, né, tirar sarro, né? Então, às vezes, as pessoas querem, né, humilhar, zombar, né, mexer com os outros de uma forma, né, provocando comédia, né, na frente das pessoas, mas é diferente, tá? Bom, temos a gradação. A gradação também vocês percebem fácil. Por isso que eu estou falando, todas elas são, se você memorizar um nome, um exemplo, né, fica mais fácil de você fixar, tá? Porque todas têm características bem diferenciadas. A metonímia, às vezes, quando você lê, é que você, às vezes, fica, né, difícil despertar. Mas aí você já visualizando, vendo que é ironia, já descarta o resto. Ah, você já viu que é gradação, você descarta as outras alternativas, né? Então, a gradação, a apresentação de ideias em progressão ascendente, ou seja, vai crescendo, ela vai para um clímax, ou descendente, ela vem de cima e vai descendo. Quer ver? Exemplo, ó, nada fases, nada tramas. Então, é uma sequência de coisas, tá? Não muda o objeto normalmente, porque às vezes a gente tem alguma situação que muda o objeto. Esse não, tá? Então, nada fazes, nada tramas, nada pensas que eu não saiba, que eu não veja, que eu não conheça perfeitamente. Então, tudo em relação a mim, né? Ó, eu e você. Então, ó, nada fazes, nada tramas, nada pensa que eu não saiba, que eu não veja, que eu não conheça perfeitamente. O que é aquilo no céu? É um homem? É um avião? É um pássaro? É um Superman? Então a gente usou muito essa, né? O que é aquilo no céu, né? O pessoal brincou muito com isso aí, né? Na época do Superman.
E, né, não sabíamos aí a época que isso se tratava aí de uma gradação, né? Então, está se falando do mesmo objeto que se enxerga, né? Se enxergou um objeto, que é aquilo no céu? É um homem, é um avião, é um pássaro? Se viu algo no céu, e aí no final é o Superman. Então, se trata da mesma coisa. A gente vai perceber, tem alguns exercícios aqui, a gente vai perceber facilmente aí a gradação. Bom, prosopopeia, personificação ou animismo. Uns autores tratam somente de prosopopeia, outros falam prosopopeia e ou, né, personificação, né? E outros já falam que é prosopopeia, animismo, personificação. Então tem esses três nomes. Então qualquer um dos três tá valendo, tá? Então, tem por característica atribuir a seres inanimados, ou seja, seres sem vida, características de seres animados. Ou atribuir características humanas a seres irracionais. Né? Então, por exemplo, a raposa disse algo que convenceu o corvo. Primeiro, raposa fala? Não, né? E ainda disse algo que convenceu o corvo, né? O corvo, né, ele consegue ouvir e raciocinar alguma coisa? Também não. Então eu estou atribuindo aí, né, uma característica, uma situação, uma característica humana, né, que quem diz algo é alguém, quem convence alguém de alguma coisa, né, é outro alguém. E aí quem raciocina, por exemplo, é alguém também. Então, aqui nós temos dois animais, então dois seres irracionais, né? Então nós estamos atribuindo aí características humanas a seres irracionais. A raposa, tanto a raposa quanto o corvo, né? O navio está encalhado, gritando por socorro. Desde quando o navio grita e pede socorro, né? Literalmente falando, né? Claro. Ele tem algumas formas lá, né, de usar aí um sinalizador, enfim, mas gritar por socorro, nós é que fazemos isso, o ser humano faz isso, o navio não, tá? Então, nós temos aí a prosopopeia, personificação ou animismo, tá? Bom, nós temos então agora a atividade, então peço vocês aí que baixem a folhinha, né? São 30 questões, então peço que vocês deem uma olhada em, tá em material, né? Não sei se eles colocaram como português ou gramática, mas enfim, tem pouca coisa lá, vai ser fácil identificar. Então peço que vocês façam, vou dar aí um tempinho e aí a gente vai fazendo a correção, comentando, discutindo, tá bom? Então, vamos lá, quando for 8 e um pouquinho aí eu já começo a correção, porque aí eu vou lendo, a gente vai comentando, né? Vai dizendo aí, vai, né, dizer por que não pode ser alternativa A, por que não pode ser a B, e a gente vai comentando, tá bom? Então, mãos à obra aí. Bom, eu tô abrindo aqui, já que vocês estão sem chat, eu tô aqui abrir o Telegram, tá? Qualquer coisa aqui também vocês podem, né, falar aqui, tá? Quem tiver ao vivo aí. Você achou, Leite, aí o material, os exercícios? Ele foi postado, você encontrou?
Achou os exercícios? Então tá bom. Deve estar em material, né? Ai, que bom. Ah, não é nada. Essa aí você vai tirar de letra, você vai fazer em 5 minutos essas questões aí. Eu sei que você é bom nisso. Maravilha. Claro que sabe. Você acha que sabe pouco, não subestime. Você sabe bastante coisa, pode ter certeza disso. É. Mas se você pegar as provas anteriores, as mais antigas, né, sempre cai figura de linguagem. O Exército gosta bastante, aposta bastante nas figuras de linguagem, de PSEX, né, a ESA, né, ESA todo ano, né, também só teve um ano que eles não colocaram, mas quase todo ano, né, não posso nem dizer que é todo mais, né, não posso generalizar, porque teve ano que não caiu, mas quase todos os anos eles colocam questões com figuras de linguagem. Então, vamos ficar bem afiados aí, né? Bom, enquanto vocês vão fazendo, eu vou montar aqui o gabarito, tá? Vou colocar aqui a estrutura do gabarito para a gente ir respondendo. Deixa eu colocar aqui. Dá para ver, né?
Lembrando, gente, sempre de ir por eliminação, né? Vejam as alternativas que você tem, né? E, não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui pode ser. Então, vai deixando, né? Vai por eliminação, não tentem adivinhar, né? A correta. Não vão tentando buscar qual que é a certa. Busquem primeiro as erradas, risquem, né? E depois vão para o que vocês acham que é correto e analisem com calma. Ó, tá até aqui na FOG. E tem, ó, né? Polissemia, linguagem figurada, metáfora, metonímia, eufemismo, hipérbole, ironia, gradação, prosopopeia ou personificação. Então, são só esses, tá? Escreve até o nome dessas aqui, tá bom? Metáfora. Se tiver algo, qualquer coisa, fora disso aqui, de metáfora, metonímia, ironia, gradação, hipérbole, eufemismo, prosopopeia, ignore. Mais uns 5 minutinhos aí, tá bom? Ah, mas não vai dar tempo de ler tudo, fazer tudo, não tem problema. Aí a gente vai, eu paro e deixo vocês raciocinarem quando chegar na questão. Isso aqui é mais para vocês verem o que vocês conseguiram assimilar rapidamente, né? Porque na prova também vai ser assim, né? Você vai pegar a prova, vai ler ali na hora e vai ter que resolver na hora. Então, né, vocês vão ser colocados em situação realmente, né, surpresa.
nós vamos revisar esse conteúdo depois, mais à frente, vai estar colocando também no simulado, em exercícios, tá? Porque às vezes a gente, né, vai chegando no final do curso e aí fica aquela coisa, puxa, mas foi aquela primeira aula, já nem lembro mais, né? Mas de qualquer forma também as aulas ficam gravadas, podem ver, rever, né? Principalmente o pessoal aí que, aluno novo, né? O pessoal que está chegando aí. Então, né, vocês podem rever, ver e a gente também vai estar exercitando mais para frente, tá? A gente vai retomando. Quando chegar naquela parte que eu já terminei todas as explicações, terminei tudo, aí a gente vai estar fazendo exercício, tá? Fora os simulados também que vocês vão estar fazendo. Eu vou colocar uma sequência, que nem o professor normalmente faz, uma sequência de questões. Por exemplo, hoje aqui nós temos 30. Então, na próxima aula eu já vou seguir pela sequência. Então, 31, só para a gente ter uma ideia de quantas questões nós vamos fazer aí até o final do curso, tá? Então, fora os simulados, né? Então, a gente vai realmente exercitar bastante. Vamos lá? Podemos? Vamos iniciar a correção? Então, a gente vai corrigindo. Ah, mas eu não fiz tudo. Aquilo que eu falei. Não fez tudo, não tem problema. A gente vai chegar na questão, então a gente vai ler.
né, vamos ler juntos e aí vocês vão pensar aí e aí a gente dá a resposta, tá? Não tem como fazer isso junto aí, né, por conta do chat, né, mas vai dar certo. Vamos lá. Então, questão 1 diz assim, leia. Nos trechos, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do Major. Então, e depois temos uma outra frase. Então, respectivamente, ele diz aqui, né, ó. E o essencial é achar essas palavras que o violão pede e deseja, encontramos respectivamente a seguinte figura de linguagem. Então, primeiro eu analiso essa primeira frase, essa primeira oração, depois eu vejo a próxima. E aí eu vejo na sequência, né? Porque às vezes estão as duas, mas estão invertidas. Se ele pede respectivamente, então eu tenho que primeiro olhar a primeira frase e ver a resposta. Depois eu vejo a segunda frase e a resposta na sequência. Então, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados, de 80 para lá, faltava nas estantes do Major. Então, puxa, eu não sei, não consegui perceber. Tudo bem, então vamos para a segunda. Ó. O essencial é achar essas palavras que o violão pede e deseja. Violão pedir alguma coisa, violão pede algo, né? Ele deseja algo, então isso é inerente ao ser humano. Né? Então, é aquela tal da prosopopeia, né? Ou personificação, ou ainda animismo. Então, nós vamos buscar um desses três aqui. Aí já mata a questão, né? Porque na letra A, a segunda, aqui, a segunda alternativa seria hipérbole. Na B é metonímia. Na C, hipérbole novamente. E na D, eufemismo. Na E, prosopopeia. Então, é até legal. Tem gente que fala assim, às vezes, ai, tem um monte, é ruim. Não, não é ruim. Porque às vezes a gente não sabe uma, mas sabe a outra. Né? Então, vejo que aqui já resolveu. Porque metonímia, tinham duas, né? Tinha a D e a E. Então, você fica na dúvida, pô, é metonímia? Mas tem D e tem E. Quando você vai para a segunda parte, então você vê que é prosopopeia. E por que que aqui é uma metonímia? Nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados, de 80 para lá, faltava na estante do Major. Está dizendo que na estante do Major não faltava autores nacionais ou nacionalizados. Esses autores estão lá, na estante, né? Não são os autores, são as obras deles. Então, a gente está trocando aí, né? Então, quando troca conteúdo, né, pelo container, e quando troca a obra pelo autor, né? Então, tudo isso aí é caso de metonímia, tá? Hipérbole é exagero, não tem aqui, né? Já vimos aí prosopopeia, metonímia. Eufemismo é para suavizar, então aí seria a letra E, eco. Então vamos aí acompanhando aí o gabarito. Depois no final vocês podem fazer aí um print, né? Bom, então essa aqui morreu, né? Tranquilo. E aquilo que eu falei, caso vocês tenham alguma dúvida, né, anotem aí direitinho. Vou tentar acompanhar aqui pelo Telegram, tá? 2. Em relação às figuras de linguagem, assinale a alternativa que apresenta uma metonímia. Então, eu tenho que analisar todas as frases para tentar encontrar essa metonímia. Deixa eu ver na letra A. Ouço Mozart desde criança. Né? Porque você não escuta o Mozart, né? Você escuta o quê? A música dele. Então, deixar aqui. Ele esperou muito tempo por seu doce abraço. Não tem metonímia. Na verdade, aqui tem uma figura de linguagem, mas vocês não estudam, né? Que seria a sinestesia, que está misturando aí. Doce é paladar, né? O abraço é tato, então está misturando, né, os sentidos. Então, não é o caso. Sua boca é um túmulo. Estou comparando a boca com um túmulo. Né? Uma comparação implícita, porque não tem o termo como, lembra? Então, aqui não pode, né, não ser também metonímia, porque aqui é um caso de metáfora. Então, também não. Por enquanto, estamos com a letra A. Vamos ver se a gente vai manter. É bom sempre analisar tudo. A perna da mesa estava quebrada.
né? Existe uma outra figura aqui que também nós não estudamos, tá? Que é a catacrese, né? Então, a perna da mesa, a mesa não tem perna. Ah, mas então é personificação, estou dando vida? Não, tá? Porque a gente está usando um termo que não existe para aquela situação. A gente pega emprestado, é que nem o dente de alho, né? Então tem gente que acha que é personificação. Não, é a perna da mesa, né? A gente chama a perna da mesa, né? O que que seria se não fosse a perna da mesa? Seria o quê? Né? Então a gente usa um termo, né, como empréstimo, tá? O ator famoso bateu as botas hoje. Aí aqui nós temos o eufemismo, né? Se estivesse pedindo eufemismo, a alternativa seria a letra E. Porque quando eu falo que alguém bateu as botas, eu estou dizendo que essa pessoa morreu. Partiu dessa para melhor, né? Então é uma forma de dizer para alguém, né, que a pessoa morreu e não chegar a falar assim, ó, fulano morreu, o ator morreu. Não, ele bateu as botas. Então ficamos com a letra A. Ouço Mozart desde criança. Está pedindo metonímia. Né, eu não escuto o Mozart, eu não ouço o Mozart, eu ouço a música, né, dele. Então, letra A. Espero que vocês estejam acertando aí. Letra A. Vamos a 3. Nossa, a garganta tá terrível. Responda a questão com base na tirinha abaixo. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Né? Então, se a gente parar para pensar, ué, meu pai tem 800 cabeças de gado e o seu? Meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Ele pensou o quê? 800 cabeças. Literalmente, ele pensou só na cabeça. O pai tem 800. Meu pai só tem uma, mas ele está inteiro, não é só a cabeça não, ele está inteirinho. Né? Então, o humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não compreensão por parte da personagem Chico Bento, né, da figura de linguagem utilizada por seu interlocutor. A essa referida figura de linguagem dá-se o nome de ironia, metonímia, gradação, hipérbole ou eufemismo. Então, gente, está ironizando alguma coisa? Não, não é uma ironia. Ele falou aquilo que ele realmente entendeu, né? Ele não ironizou a coisa, né? Ele entendeu de uma forma e, né? E retrucou em relação a isso. Então, metonímia, né? A gente pode dizer que pode ser uma metonímia, porque ele usou o termo cabeça de gado para se referir o quê? Ao boi inteiro. Né? Ele falou só cabeça de gado. A gente usa muito o termo, né? Fulano tem tantas cabeças de gado. Ele tem vários bois, né? Então a gente usa só a cabeça, né, para representar. Gradação não tem uma sequência, então não posso dizer que é gradação. Hipérbole, dizer que é exagero, nenhum nem outro exagerou. Um diz que tem 800 porque tem 800, um diz que tem um porque tem um. Então não há hipérbole, né? Eufemismo, ninguém suavizou nada. Então, né, por eliminação aí tudo, nós chegamos aí na questão da metonímia, letra B de bravo. Então, eco, alfa, bravo. Vamos a 4. Assinale a alternativa em que o autor não utiliza prosopopeia. Então, gente, se você olhar direitinho, todos têm prosopopeia. E a gente está procurando uma alternativa que não consta prosopopeia. E o que é a prosopopeia? A prosopopeia é a mesma coisa que a personificação, o animismo. Então, quando a gente está dando, né, vidas a seres, né, animados e, né, irracionais, então a gente está usando características do ser humano, atribuindo a essas pessoas e essas situações, essas coisas, na verdade. Então, vamos lá. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Né? A célebre frase aí de Clarice Lispector. Quando essa não palavra morde a isca. Né? Palavra morde alguma coisa? Não. Animais mordem, as pessoas mordem, né? Mas palavra não morde nada. Então tem a prosopopeia. Então nós estamos buscando aqui não tem.
Quando vocês estiverem na prova, sempre circulem, né? E se não, ele já está, inclusive, de caixa alta aqui, né? Ele já está, né, chamando a atenção. Mas, às vezes, isso não acontece. Na prova, às vezes, eles não, né? E nós fomos, né, educados, a nossa geração, a de vocês, né? Eu talvez seja um pouco mais velha até do que vocês. Mas a geração, né, de vocês e a minha, basicamente, foram próximos, fomos educados a sempre a marcar a alternativa correta, né? De um tempo para cá é que se marca a incorreta, né? Então a gente sempre estudou o quê? Buscando o que é certo. E aí às vezes a gente cai nessas peguinhas. Marca a alternativa incorreta e você não vê que é incorreta, e você acha que é correta, já marca logo a primeira, ah, essa aqui está certa, é ela mesma. Todas estão certas, menos uma, né? Então a gente precisa estar bem atento. Então, circulem, marquem bem esse não aí para não cair, né, nessas peguinhas aí. Bom, na B, as palavras. Deixa eu ver aqui. Tá. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. Eu até poderia dizer que é uma gradação, inclusive, né? Porque estou falando de situações que vão se desenvolvendo. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, elas se beijam, elas se dissolvem, né? Então, é uma sequência de coisas em relação à palavra. Há uma gradação. Mas também há prosopopeia. Vejam, gente, que eu já cheguei a encontrar em frases, às vezes, 5 figuras de linguagem, né? Aqui nós temos 2. Temos tanto a gradação quanto a prosopopeia. Por quê? Porque palavra não nasce, palavra não salta, palavra não beija, palavra não dissolve, né? Então, Carlos Drummond de Andrade aí mandou essa, né? Então, tem a prosopopeia. Não é essa a nossa resposta ainda, tá bom? Então, na letra C, a poesia vai à esquina comprar jornal, né? Então, a poesia vai à esquina comprar jornal, poesia vai a algum lugar, né? Nós vamos a algum lugar, a poesia não vai a lugar nenhum, né? Então, aqui, nós não podemos... Existe também a prosopopeia, então nós não podemos marcar. Então, essa frase aí é de Ferreira Goulart. Então, estamos procurando aqui, não tem. Vai acabar sobrando a última, né? A luminosidade sorria no ar. Exatamente isto. Era um suspiro do mundo. Então, luminosidade sorria. Luminosidade não sorri. Então, a gente também tem prosopopeia aqui. Como eu disse, vamos à última. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, né? Então, meu nome é Severino, ok, beleza. Cadê as prosopopeia? Não tem. Não tem outro de pia, ou seja, de batismo, né? Ninguém batizou ele com outro nome. Então, o nome dele realmente é Severino. Então, essa é a nossa resposta, porque não tem prosopopeia. Vimos, né, que todas as alternativas nós encontramos a prosopopeia. Nessa daqui, Então, letra E. Certo? Bom, vamos a 5. Nos enunciados abaixo, a palavra destacada não tem sentido conotativo em. Gente, lembrando, né? Conotação é aquele sentido que a gente atribui, ou seja, do coração. Denotação é o sentido do dicionário. Então, nós estamos procurando o sentido, nos enunciados abaixo, a palavra destacada não tem sentido conotativo. Faltou o destaque da palavra, né? Essa daqui nós teríamos de anular. Nos enunciados abaixo, a palavra destacada não tem sentido conotativo. Não temos a palavra destacada. Eu acho que na hora que eu fui copiar e colar, ela não foi destacada. Mas vamos ver aqui. A comissão técnica está dissolvida do goleiro ao ponto esquerdo. Aí seria dissolvida. Só para a gente não perder a questão, tá? Essa aí estaria anulada, né? Com certeza. Mas só para a gente não perder a questão, né? Para a gente comentar, então aí seria dissolvida. Então, existe o sentido conotativo, porque a comissão técnica está dissolvida, né? Então é um sentido conotativo, né? Então, nós temos aqui a conotação e nós queremos aqui não tem. Vamos ver a B, indispensável a boa forma, o exercício físico
prejudica músculos e ossos se mal praticado. Aqui seria prejudica. Está no sentido conotativo? Não. O exercício físico, ele prejudica músculos e ossos, né? Ou ele é benéfico ou ele é maléfico, né? Então, ele prejudica aqui. Então, talvez seria essa daí. Vamos a C. O melhor tenista brasileiro perde o jogo, a cabeça e o prestígio em Roland Garros. Então, aí seria o verbo perder, né? O tenista brasileiro perde. Não, perde a cabeça. Seria a cabeça aqui, então seria o termo destacado, perde a cabeça. Ele não perdeu a cabeça, é o sentido conotativo. Quando você fala que alguém perdeu a cabeça é porque se estressou, né? Então, ele perdeu a cabeça. Né? Não literalmente perdeu a cabeça. Então, essa daí tem sentido conotativo. D. Sobre a mira da justiça, os sorteios via 0900 engordam o caixa dos principais emissoras. Engordam o caixa. Então, seria esse termo engordar. Né? Não vai engordar a caixa. Né? A gente usa, né, esse empréstimo. Né? Vai engordar o caixa. Mas, né, engordar é pra gente, né? Nós engordamos, infelizmente. Alta nos juros atropela ações da classe média. Então, o termo aí que deveria estar sublinhado seria atropela. Né? Porque quem que atropela? Alguém que está com algum veículo, né? Atropela. Agora, alta nos juros não atropela. Então, aí no caso seria a letra B, tá? Mas essa daqui, na verdade, ela foi anulada por falta de marcar. Né? Eu vou até depois arrumar esse exercício para não, né, não ficar assim. Na hora que eu precisar dele novamente, então eu já tenho... Né? Mas faltou realmente o destaque. Então, na prova, se ele fala assim, né, observe os termos destacados, não tem termo destacado, vai ter que anular a questão. Bom, mas de qualquer forma teria uma resposta. Se os termos tivessem destacado certinho, seria a letra B, tá? 6. As figuras de linguagem são usadas como recurso estilístico para dar maior valor expressivo à linguagem. Então, no seguinte trecho, tu és a chuva e eu sou a terra, predomina a figura denominada ironia, hipérbole, eufemismo, metáfora ou animismo. Bom, olha só, eu estou falando tu és a chuva, então estou te comparando a chuva e eu sou a terra. Lembra que eu falei do verbo ser, que normalmente aparecem nas metáforas? Então, tem o quê? Ó, tu és, né? Tá conjugado aqui direitinho, e eu sou. Né? Então, eu tenho aqui o quê? Uma comparação implícita. Tu és a chuva, eu sou a terra. Tá? Então, aqui é uma metáfora. Não tem ironia, não tem exagero nenhum, que é hipérbole. Não estamos minimizando nada, não há eufemismo. E também não há personificação, animismo, né? A prosopopeia. Então, aí seria metáfora, letra D. Ok? Bom, vamos a 7. Identifique a única alternativa que possui eufemismo. Então, primeiro eu preciso saber o que é eufemismo. Vamos relembrar. Né? Então, eufemismo é quando você suaviza. Lembra que eu falei para vocês no começo, lá quando a gente estava estudando aqui o eufemismo, no início, que eu usei muito eufemismo, né? Para não dizer para um pai assim, olha, infelizmente seu filho reprovou. Não, infelizmente seu filho não alcançou a média necessária. Né? Então, ele fez uma média, mas não era o suficiente. Então, né, para suavizar, né? Peguem sempre uma frase para vocês lembrarem, eufemismo. Né? Ele partiu dessa para melhor, ele morreu. Né? Então, é para dar né, aquela tranquilidade, né, com a notícia, por exemplo. Tá? Então, peguem sempre uma, mas eu pulei. Né? Eu pulei. Ah, não, identifique a única alternativa que possui eufemismo. Tá? É a 7 mesmo. É porque a outra, que tem logo o eufemismo de cara, eu achei que eu já estava na 8. Então, ó, eu morri de rir com aquela história. Eu morri de rir, eu não morri de rir. Estou aqui, inclusive, contando, né? Eu morri de rir com aquela história, ou seja, estou contando algo que eu já fiz, então eu não morri. Isso é um exagero, é hipérbole, né? Quem foi o inteligente que cometeu esses erros todos? Né? Se cometeu esses erros todos, ele não era inteligente. Então, quem foi o inteligente? Estamos usando o quê? De ironia.
Né? Como eu disse, a ironia é muito fácil de identificar, porque a gente faz, né, isso aí bastante, né, durante os nossos dias aí, não é certo? Então, a próxima. Você está ficando muito cheinha. É quando você não quer ofender, né, a esposa, né, a filha. Né? Na verdade, não é ofender, né? Porque a esposa é um negócio meio complicado você falar isso para ela, né? Você vai morrer mesmo. Você está ficando muito cheinha, né? Você está ficando gorda, né? Piorou, né? Fala, você está ficando gorda, então a gente suaviza, ó, você está ficando muito cheinha. Mas logo, né, a mulher já fala logo, tá me achando gorda? Esse aí, então, estamos usando de eufemismo, né? Tem que arrumar uma maneira de dizer, tem que ter mais eufemismo, porque se disser isso aí, vocês vão apanhar. Ele veio voando para casa. Veio voando, não tem eufemismo aqui, né? Então, também não, já disse isso 1 milhão de vezes aí. Então, nós temos também aí uma hipérbole, um exagero, né? A gente usa muito também. Já falei isso, menino, 1 milhão de vezes, presta atenção. Né? Então, exagero. Então, a letra C, o eufemismo aí, você está ficando muito cheinha. Mas cuidado, tá? Esse eufemismo ainda está complicado, porque, né, as mulheres não estão aceitando, não, essa fala. Vamos lá, na 8. 8 aqui, vamos ver. Em ele foi descansar ao lado de Deus, temos o quê? Outro eufemismo, né? Porque ele foi descansar ao lado de Deus. Eu estou dizendo o quê? Que ele morreu, né? Então, de uma forma mais tranquila. Então, eufemismo de novo. Não é prosopopeia, porque, né, não está dando vida, né, a seres inanimados, nem nada. Não é hipérbole, porque não é exagero. Não é metáfora, porque não há uma comparação implícita. NDA não, né, nenhuma das alternativas aí não pode, porque temos a alternativa que seria, então, o eufemismo, a letra A. Bom, vamos a 9. No enunciado, Vigílio, traga-me uma Coca-Cola bem gelada. Registra-se uma figura de linguagem denominada gradação. Existe uma sequência de coisas aqui, né? De uma sucessão aqui de ações? Não. Né? A gradação você tem, né, uma sequência. Não tem gradação. Vigílio, tem um vocativo, uma vírgula, um chamamento. Ó, Virgílio, vírgula. Né? Tá chamando, Virgílio, traga-me uma Coca-Cola bem gelada. Não há gradação. Então, por eliminação, fora. Personificação, estou dando vida a alguma coisa? Não, também não. Ironia, estou ironizando algo? Não. Existe algum exagero, hipérbole na letra D? Também não. Metonímia? Metonímia. Por isso que eu falei, às vezes é difícil perceber. Você lê a frase, você vê tudo muito normal. Aí você fala assim, ué, não tem figura de linguagem aqui, porque, né? Qual que é o problema? Vigílio, traga minha Coca-Cola bem gelada. Todo mundo fala isso, eu vou comprar ali uma Coca bem geladinha, né? Vou tomar uma Coca gelada. Mas você não vai tomar a Coca-Cola, você vai comprar o quê? Traga-me uma garrafa de Coca-Cola bem gelada. Né? A gente faz muito isso, é por isso que eu falo, é tão natural, é tão nosso dia a dia que a gente às vezes não percebe a figura. Então vai por eliminação, veja que nós chegamos na metonímia. Por exemplo, me traz uma água, você não vai trazer água, como é que vai trazer água? Né? Me traz um copo d'água, uma garrafa d'água, né? Então trazer água. Né? E aí, então, nós temos a metonímia, né? Porque a gente está trocando aí, né? O container pelo conteúdo, conteúdo pelo container, então, letra E. Vamos a 10. Tá? Então, de todos esses casos, gente, né? Eu acredito que o mais difícil de identificar, de fato, é a metonímia. Mas é aquilo que eu falei para vocês, vocês vão eliminando, né, as alternativas, vocês vão chegar nela, tá? E aí você confere, eu não achei nenhuma, mas sobrou a metonímia, deixa eu ver realmente se tem uma metonímia, né?
Então, na 10, na frase, faria isso 1000 vezes novamente, se fosse preciso. Contra-se a seguinte figura de linguagem. Metáfora, faria isso 1000 vezes, 1000 vezes, né? Novamente, se fosse preciso. Então, é metáfora, porque não há uma comparação implícita. Hipérbole é um exagero, porque ninguém vai fazer a coisa 1000 vezes, ou seja, ninguém vai ficar repetindo isso. Ah, farei isso 1000 vezes, vou repetir 1000 vezes a mesma situação, a mesma coisa? Então, a hipérbole, letra B. Eufemismo, estou suavizando? Não. Existe alguma gradação, uma sequência de ações? Não. A personificação, estou dando vida a algum ser inanimado aqui? Também não. Então, temos aí a hipérbole. Letra B, o exagero. Vamos. 11. Ao tempo da lenha, se eu não me engano, essa foi da SpaceX, tá? Ao tempo da lenha, os trens, cuspindo fagulhas, estragavam roupas dos incautos passageiros. Né? Então, Edmundo Dantes Passos, né? A fala dele aí. Bom, aí tem ali o termo sublinhado, né? Cuspindo fagulhas. Então, na frase acima, os vocábulos grifados, né? Não está sublinhado à toa, né? Está grifado, então possivelmente a gente já imaginava, antes de chegar no que está pedindo, a gente, opa, tem alguma coisa sublinhada aqui, já sei que é alguma coisa em relação a isso, né? Então, por isso que eu falo, às vezes a gente vai fazer interpretação de texto, não percebe que tem uma palavra que está em negrito, ou ela aparece em caixa alta. Gente, ela não está ali à toa, tá? Você vai ter uma palavra, né, chamando a atenção dentro do texto por algum motivo. Então, na frase acima, os vocábulos, as palavras, né, os vocábulos grifados, constituem o quê? Metáfora, hipérbole, animismo, ironia e eufemismo, cuspindo fagulhas. Quem está cuspindo fagulhas? Né? Os trens. Ao tempo da lenha, os trens, cuspindo fagulhas, estragavam as roupas dos incautos passageiros. Então, trem não cospe. Né? Então, a gente está dizendo aqui que o trem está cuspindo fagulhas. Então, isso aí é uma prosopopeia, certo? Então, pode ser prosopopeia, personificação ou animismo. Então, teremos aí a letra C. Metáfora não é nenhum tipo de comparação implícita. Hipérbole não é exagero. Né? De tanto que eu repito, até o final da aula vocês vão conseguir memorizar tudo. Né? Animismo, ironia, não tem ironia nenhuma, nem eufemismo, porque não está suavizando nada. Né? São poucas as figuras e a gente vai comentando, né? E vai repetindo, então... Né, vai absorvendo aí, uma hora vai. Depois vocês podem também imprimir a folha, né, e tentar fazer novamente. Pega o gabarito, veja se está certinho. 12. Assinale dentre os textos abaixo extraídos, façam resumos, mapas mentais, né, façam resumos sobre o assunto, né. Assinale dentre os textos abaixo extraídos da obra, relatos de sonhos e lutas, alternativa que não apresenta exemplo de gradação. Então, uma dessas alternativas aqui não tem gradação. O que seria a gradação? Aquela sequência que eu falei para vocês. Então, normalmente, ou ela vai para o clímax, ou ela vem de cima para baixo, vem no anticlímax. Então, ó, batem, torturam, é uma sequência de coisas. Ó, batem, torturam, mutilam, asfixiam, enforcam, escamam as unhas e devastam os cabelos, castram e matam. Então, essa aqui tem. Há uma sequência de ações, né? E ainda assim, lutamos, brigamos, guerrilhamos, rasgamos nossas veias para que o nosso sangue adube esta terra que tanto amamos. Também tem. Vamos ver a C. Os laudos falam infartos, derrames, ataques cardíacos, cânceres tenebrosos, embolias, esquizofrenias agudas, estresse e desajustes. Vejam, gente, que não são ações, né? Em cima nós tínhamos verbos, batem, torturam, mutilam, asfixiam. Aqui nós temos lutamos, brigamos, guerrilhamos. Aqui são exemplos, né? Os laudos falam infartos, derrames, mas não é uma sequência. Infarto é uma coisa, derrame é outra, né? Câncer é outra, embolia é outra. Então não é uma sequência, né, de ações, de coisas que vão acontecendo.
Ah, mas existe uma sequência, né, de coisas, de doenças, né? Mas não é uma sequência da mesma doença, por exemplo. Vamos ver outro. Estas servem apenas para destruir o homem, para arrasá-lo, aniquilá-lo, reduzi-lo ao nada teledirigido. Aí é uma sequência também, arrasá-lo, aniquilá-lo. Veja que também temos verbos, né? Nada disso, simplesmente desejamos a justiça, almejamos a liberdade, sofremos pela paz e morremos pela verdade. Então veja que nós tivemos sequências de ações em todas as alternativas, com exceção da C. Isso não é sequência de ação, essa sequência aí, ou seja, de doenças, e doenças diversas, né? Não é a mesma doença. Esquizofrenia é uma coisa, estresse é outra, né? Câncer é outra coisa, infarto é outra coisa, enfim. Então seria a letra C, porque não há uma sequência. Não vai para um clímax e nem para um anticlímax. Na 13, talvez alguém tenha ficado com dúvida nessa, né? Porque viu uma sequência de doenças, né? E ficou, onde é que está, né? Vamos lá. 13, leia a tirinha e responda a questão. Ladrão, canalha, trapaceiro. Pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Bom, então, indivíduo suspeito, de moral discutível e pouco confiável. Meu advogado está na linha. Espera, responsável por grandes verbos, conduta polêmica. E afinal, quem pode atirar a primeira pedra? Vamos, você pode fazer melhor do que isso. Homem do seu tempo que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação? Ainda não sei se gosta do tom. Então, o discurso de uma das personagens da tirinha sofreu alterações, né, provocadas pelo uso da figura de linguagem muito empregada no discurso político. Laerte construiu o efeito de humor baseado em quê? Hipérboles, foi exagerando? Foi o contrário, né? Ele foi suavizando, né, o que ele começou. Lá no primeiro quadrinho, ele fala, vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Né? Porque ele fala o quê? Ladrão, canalha, né? Então ele abre o verbo, chama ele de ladrão, de canalha, traiçoeiro. Aí quando ele diz que vai processar, aí, bom, então indivíduo suspeito, né? Ladrão, indivíduo suspeito, de moral discutível, ou seja, o canalha, pouco confiável, ou seja, traiçoeiro. Então ele foi suavizando, né? E essa suavização se dá pelos eufemismos, né? Então, não é hipérbole porque não é exagero, não é metonímia, não há trocas, né? Não é prosopopeia, porque não está dando vida a nada, e não está ironizando, na verdade ele suavizou para não ser processado, né? Fortemente processado, digamos. Então, letra D. 14. No trecho, basta chegar a Pequim para desnudar a farsa de que a China é o chão de fábrica do planeta, mas não tem acesso aos bens que produz. A expressão metafórica em destaque indica que os chineses produzem muito, não são consumistas, aqui já é uma questão de interpretação. Veja que ele usou, né, de metáfora para trabalhar e explorar uma interpretação, né? Produzem com pouca qualidade, não precisam daquilo que produzem e não produzem aquilo de que precisam. Então, olha só, basta chegar a Pequim, né? Você chegou a Pequim, para desnudar a farsa de que a China é o chão de fábrica do planeta. Quando você chega lá, você vê que é o chão de fábrica, né, do planeta. Lá se produz do alfinete ao foguete, né? Todo mundo sabe disso, vem tudo da China, né? O tecido que você usa, a garrafa que você bebe água, tudo vem da China, né? Então, mas não tem acesso aos bens que produz. Então, a gente quer dizer o quê? Que eles produzem muito, né? Então, ele utilizou aqui uma metáfora que a China é o chão de fábrica. Eu fiz uma comparação, né? O chão de fábrica, ou seja, trabalha, produz muito. Então, aí seria a letra A. Vamos a 15. Identifique a figura de linguagem no fragmento a seguir. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, né? Mário de Andrade.
Então, o que que nós temos aqui? Metonímia, gradação, eufemismo, personificação ou ironia? Gente, eu estou falando aqui, ó, moça linda, bem tratada, até aqui tudo bem, 3 séculos de família, burra como uma porta. Poderia também ter a comparação, mas a gente não está estudando comparação. Burra como uma porta, um amor, né? Então, de repente, eu trago algumas características, né, positivas, né? Dizer que ela é linda, ela é bem tratada, é de família, né? Ela é um amor, mas aí eu também, né, ironizo dizendo que ela é burra como uma porta. Pode ser linda, pode ser tudo, pode ter família, pode, né, ter nome, sobrenome, mas ela é burra. Então, estou ironizando. Letra E. Vamos a 16. A imagem abaixo representa qual figura de linguagem? Ó, Sistema penitenciário brasileiro. Aí você tem uma panela de pressão, né, que chega a estar saindo, né, pelas laterais aí. Veja que a válvula ali está realmente a todo vapor, né? Então, isso aqui está fazendo o quê? Está comparando o sistema penitenciário brasileiro a uma panela de pressão que a qualquer momento pode explodir. Então, há uma comparação, e essa comparação é implícita, né? Você observa a imagem, né? Você tem lá, isso aí é o presídio, né? O presídio está como uma panela de pressão, ou seja, a ponto de explodir. Então, você está comparando, é uma metáfora, não é prosopopeia, não está suavizando, não é gradação. Prosopopeia é animismo, ó, letra A está prosopopeia, letra E é animismo, é a mesma coisa. Então, se fosse A, também seria E, né? Seria anulado, então já desconfia também, isso às vezes acontece. Então, letra D, que é metáfora. Relacione as definições abaixo com as figuras de linguagem. Então, vamos ver. Figura de linguagem em que se emprega um sentido incomum. Olha aí, tem uns conceitos aqui também. Já fica também, né, para ir estudando aí. Ó. Então, figura de linguagem em que se emprega um sentido incomum para uma palavra a partir de uma relação de semelhança entre 2 termos. Isso aí é papel da metáfora, né? Você vai comparar algo sem usar o como. Depois, figura de linguagem que consiste, então a primeira aí vai ganhar número 2, né? Porque embaixo tem lá, ó, eufemismo, metáfora, metonímia, prosopopeia, personificação e hipérbole. A segunda, figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero a fim de enfatizá-la ou destacá-la. Então, tem uma hipérbole, exagero e hipérbole. Hipérbole é número 5, então tá 2, 5, já matamos a questão, né? Seria a letra C, mas vamos continuar. Figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, com a qual tem a relação de interdependência, proximidade, né? Aquela coisa do autor pela obra, né? Então, temos aí a metonímia, 3. Depois, figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a serem inanimados ou irracionais. Personificação, a prosopopeia. Então, 4. E, por fim, figura de linguagem que consiste no emprego de palavras ou expressões agradáveis para amenizar, suavizar uma ideia desagradável ou grosseira. Né? Então, tem o eufemismo, vou suavizar. 1. Então, ficou 2, 5, 3, 4, 1, letra C. Vamos a 18. Na frase, o fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Então, veja o que foi para o clímax e já desceu, veio para o anticlímax. Então, o fio cresceu, engrossou e partiu. Ocorre processo de gradação, né? Não há gradação em. Então, nós temos 4 frases com gradação. Nós estamos procurando aqui, não tem, porque a 5ª frase aí, no caso, uma delas não tem. O carro arrancou, ganhou velocidade e capotou. Há uma sequência. Então, gradação está aí. O avião decolou, ganhou altura e caiu. Também temos a gradação. O balão inflou, começou a subir e apagou. Também temos a gradação. João pegou um livro, ouviu um disco e saiu. Há uma sequência nisso? Ele usou o livro, leu, né? Sublinhou, ou seja, se ele tivesse feito alguma coisa com o livro, uma sequência de coisas, tudo bem, mas ele fez coisas diferentes. Ele pegou o livro, ouviu um disco e saiu. Então, não tem gradação aqui.
Veja que houve uma quebra, né, de ações. A inspiração surgiu, tomou conta de sua mente e frustrou-se. Tá? Então tem que ter uma sequência. Se não tem, letra D, a 18. 19. Reconheça a figura de linguagem. As árvores pedem socorro. Árvore pede socorro? Né? Então, o que eu tenho aqui? Uma prosopopeia, uma personificação. Então, a letra C aí, porque não há suavização, não é eufemismo, não tem exagero, não é hipérbole. Antítese são palavras contrárias. Bem, mal, céu, inferno, bonito, feio. Não cai para vocês. E a metonímia, né? Não tem aqui. Então, letra C, prosopopeia. 20. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu ia até cantar para vocês, mas a garganta tá ruim, vai ficar com voz de taquara rachada, deixa quieto. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu e para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Então, ainda a música aí de Raul Seixas, Paulo Coelho e Raul Seixas, né? Eu nasci há 10.000 anos atrás, né? Então, em Philips em 1976. Então, é possível observar a seguinte figura de linguagem no fragmento da música de Raul Seixas de Paulo Coelho. O exagero, né, gente? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Highlander, né? Quem é que nasceu há 10.000 anos atrás? Então, há um exagero, uma hipérbole aqui, né? Sem dúvida. Então, temos aí a letra B. Né? Então, metonímia não é, porque não troca. Deixa eu arrumar esse B aqui, né? Que ficou meio tortinho aí. Catacrese, vocês não estudam, que é quando você faz um empréstimo, né? Que nem a perna da mesa, o dente de alho, né? Ironia não tem, sinestesia é aquela mistura, né, de sensações também. Então, como se fosse assim, eu vejo o perfume da rosa, né? Você vê o perfume você sente o cheiro. Então, isso aí seria sinestesia, tá? Mas não precisa estudar sinestesia, menos uma coisa, né? Por favor, estudem só aquilo que realmente vai cair. 21. As figuras de linguagem são importantes recursos expressivos da linguagem oral e escrita. Vamos ver aqui. Quando eu crescer, né, tá aí o menino falando, né, o garoto. Quando eu crescer, não vou ler o jornal e não vou seguir assuntos complexos e não vou votar. Desse jeito, eu posso reclamar que o governo não me representa. Daí, quando tudo entrar pelo cano, eu posso dizer que o sistema não funciona e justificar minha maior falta de participação. O engenhoso plano autorrealizado, né? Aí, é muito divertido pôr a culpa nas coisas, né, do que consertá-las. Então, qual figura de linguagem está presente na fala do menino? Porque depois é que o tigre fala também, né? Um engenhoso plano autorrealizado, né? Então, a fala do menino aqui, vocês vejam que o quê? Ele quer ironizar a coisa, né? Ele não quer votar, ele não quer seguir, né, trabalhar a questão dos assuntos complexos, ele não quer votar. Por quê? Porque ele pode reclamar depois, né? Dizer que o governo não representa ele, tipo, eu não tenho culpa disso. Né? Então, ele vai ironizando o tempo todo. E depois, no final, ele ainda diz que é muito divertido pôr a culpa nas coisas do que consertá-las. Né? Então, ele usa de ironia, de fato. Então, letra E aí. Né? Antítese, nós não temos prosopopeia, pleonasmo também, nem anacoluto. Então, essa ficou bem fácil. Essa eu peguei de uma prova, mas está bem fácil, porque vocês só têm prosopopeia e ironia. Então, se não era prosopopeia, só podia ser ironia. 22. No período, nós nos tornamos pavões exibicionistas. Encontra-se a seguinte figura de linguagem, que é a figura de palavra. Comparação, eufemismo, essa foi das PSEX. Comparação, eufemismo, prosopopeia, onomatopeia ou metáfora. Nós somos, porque nós nos tornamos, né? Verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, tornar, né? Então, tornar é um verbo de ligação assim como ser,
né? Então, nós nos tornamos. Então, se nós nos tornamos, hoje nós somos. Veja o verbo ser de novo, né? Aparecendo. Pavões exibicionistas. Então, nós estamos nos comparando aos pavões. Então, aí nós temos uma metáfora, porque há uma comparação implícita, né? Existe a figura comparação, mas não tem um termo, né, que expressa essa comparação. O como, por exemplo, não está presente. Então, não está suavizando, não é eufemismo, não é prosopopeia, porque não está dando, né, vida a seres inanimados, nada. Onomatopeia é som, né, smack, pou, né? A gente não vai estudar isso, então seria a metáfora, a comparação, letra E. 23, na frase, poderia ouvir o fogo gemer. Fogo geme? Não. Nós gememos, né? Um animal geme, né? A pessoa geme, o fogo não geme. Então, isso aí é personificação, é prosopopeia. Alternativa aqui, letra A, prosopopeia. Gradação não é eufemismo, metonímia e metáfora, por eliminação. Então, letra A. 24. Na frase, a pessoa estava com tanta fome que comeu 10 pratos no almoço. Encontra-se a seguinte figura de linguagem. Olha, temos uma metonímia, porque ele não come prato. Ele come o quê? A comida que está no prato. Tem metonímia? Não. Mas tem metonímia na frase. Não tem como alternativa. Tá vendo? Então, isso aqui, gente, às vezes cabe recurso por conta disso. Porque na hora que a pessoa faz a questão, ela às vezes não raciocina que poderia ter... Ela pensa naquela figura de linguagem, que, né? Que aqui no caso seria hipérbole, né? A pessoa está com tanta fome que comeu 10 pratos. Você já viu alguém comer 10 pratos no almoço? Né? Nem a galera do PO, né? Não vai. Né? Nem o povo lá que rala pra caramba, nem o povo que vai pro campo, né? Passa fome e não aguenta depois comer 10 pratos, né? Então, realmente há um exagero, a hipérbole, né? A não ser que seja, né, com carocinhos lá de feijão, arroz. Mas a gente, quando fala assim, pô, ele bateu um pratão e comeu 10 pratos, né? Então, você imagina que aquele prato, né? Então, a pessoa estava com tanta fome que comeu 10 pratos no almoço. Então, gente, a gente tem o quê? Hipérbole, exagero. Existe a metonímia? Existe, mas não tem como alternativa. Então, a gente marca o que tem, a letra C. Exagerou, tá? E, às vezes, o que acontece por questão de recurso, figura de linguagem, de vez em quando, cabe recurso por conta disso, que às vezes eles põem hipérbole e metonímia, mas não pensa que tem também a metonímia. Aí só enxergou a hipérbole. Quando ele construiu a questão, ele só pensou na hipérbole, né, e não percebeu que tinha uma metonímia ali também. Bom, 25. Quais figuras de linguagem temos nesse texto? Às 7 horas da manhã, a rua acordava. Rua acorda? Eu acordo, você acorda, o animal acorda, a rua acorda. Então, aí nós temos o quê? Personificação. Ou é A ou é D. Era possível ouvir o grito irritante daquelas lindas crianças. Se o grito era irritante, lindas, então veja que há uma ironia. Então, até agora não resolvemos nada. Depois, enquanto suas mães terminavam de preparar o café... Ah, não, perdão. Era possível ver o grito irritante daquelas lindas crianças que choravam rios de lágrima. Quem é que chora rios de lágrima? Hipérbole, exagero. Então, não dá para ser metáfora. Então, letra A aí. Né? 26. Na frase, se você gritar mais alto, eu agradeço. Né? Então, estou ironizando. Né? Porque, na verdade, eu não quero que você grite, mas se você gritar mais alto, eu agradeço, viu? Então, ironia. Não é metonímia, não está trocando, né? Nada, hipérbole não tem exagero, não há uma comparação, metáfora, personificação, então ironia aqui. Vai, grita mais alto, ainda está baixo, né? 27, identifique qual das alternativas trata-se de metáfora. Então, metáfora é aquela comparação implícita, ó. Letra A, eles morreram de rir daquela cena, não tem metáfora. Aqueles olhos eram como 2 faróis acesos. Tem comparação, não tem metáfora, porque eu tenho como, né? Comparação para a gente também não interessa.
Ah, o doce sabor da vitória. Aquele velho é uma raposa. Estou comparando o velho à raposa. Então eu tenho a metáfora aqui. Todos podiam ver como ela parecia com a sua vizinha, como ela parecia, né? Então, aqui seria a letra D, a nossa metáfora e a comparação implícita. Aquele velho é uma raposa, estou comparando o velho à raposa. 28, na frase, não tenho mais maisena em casa. Figura de linguagem empregada. Metáfora, eu dizer que eu não tenho mais maisena em casa. Metonímia, eu estou usando o quê? A marca. Porque maisena é marca. Inclusive está com Z, porque maisena mesmo, o amido de milho, o nome maisena é com S. Né? Que eu acho um pecado fazer isso. Né? As crianças aprendem a ler com rótulos, né? E aí você pega o rótulo maisena com Z. Está escrito errado. Né? Porque é a marca. Né? O nome mesmo, maisena, é com S. Então, ele está utilizando o quê? A marca para falar, tipo, comprei Bombril. Nem foi Bombril, foi a Solan, comprei Bombril. Na verdade, você comprou o quê? A palha de aço. Então, né, você está usando a marca. Então, aí também é metonímia nesses casos, tá? Comprei que boa. Você foi lá e comprou outra marca de água sanitária, mas todo mundo usa o quê? A Gillette. Né? Então, não foi lâmina, né, de barbear, não, o Gillette, usa a marca. Isso também é metonímia, tá? 29. Qual figura de linguagem encontramos na seguinte frase? Pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades. Pessoas da terceira idade sofrem... Terceira idade. Quem que é o pessoal da terceira idade? São os idosos, né? Então, eu estou suavizando para não chamar velhos, idosos, a gente usa o quê? Terceira idade, né? Que agora já diminuiu, né? As pessoas estão, apesar que estavam vivendo mais, com esse Covid aí também, já ninguém mais está vivendo mais, né? Talvez tivesse aí, eles passariam aí para a quarta idade, né? Daqui a pouco, enfim. Mas é um eufemismo, né? Terceira idade, eufemismo, letra E. Estamos suavizando para não chamar de idosos nem velhos. E a 30, né, para a gente fechar aí o dia. Então, temos, ó, na frase, este projeto foi realizado à custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Então, o projeto foi realizado, né, com trabalho, o projeto ele foi realizado com fadiga, ele foi realizado com paciência, a gente só não repetiu essas palavras, mas houve uma sequência, né, de como foi trabalhado todo esse projeto. Então, nós encontramos o quê? Uma gradação, uma sequência de ações, de coisas que foram ocorrendo. Então, o projeto foi realizado com trabalho, ele foi realizado, a gente só não foi repetindo, foi realizado, que é desnecessário. Mas, né, a gente usou aqui uma supressão aqui do termo, foi realizado. Então, foi realizado com fadiga, foi realizado com paciência. Então, há uma sequência de coisas que ocorreram. Então, nós temos aí a nossa gradação. Não está suavizando nada, né? Não há metonímia porque não há troca nenhuma, ele não usou de ironia e a NDA dizer que não tem, né? Então, aí nós temos a gradação, né? Então, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham absorvido bem esse conteúdo. É um conteúdo, como eu disse, bem tranquilo, né? Então, para começar aí, né, a gente já vai se divertindo com vários exercícios, né? E aí vocês depois podem fazer, refazer, corrigir. Eu vou sair da frente, vocês podem fazer aí um print na tela, né? Para que vocês tenham aí o gabarito dessas questões, tá bom? Então, ok? Deu para printar aí? Lembrando que a 5, na verdade, né, nós resolvemos, porque, né, fizemos aqui, eu acabei sublinhando ao vivo aí para vocês, mas na folha realmente não está sublinhada, então ela foi anulada, por isso ela está circulada ali. Mas espero que vocês tenham acertado tudo aí. Acertou tudo, Leite? Então, espero que sim. Bom, gente,
O Braga aqui está dizendo aqui que foi show, muito bom. Mas excelente, galera. Então, uma boa noite, um bom descanso. Amanhã vocês têm aí, né, com aula com Fawaz aí à noite. Quinta-feira vocês têm aí o Clécio e o Rafael na História e Geografia. E aí a gente fecha a semana. Então, uma boa semana para vocês, muita saúde, paz aí, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.